É uma grande alegria estar aqui mais uma vez nessa noite, a convite do Centro, do Allan Kardec, onde sempre sou eu acolhida com muito carinho. E espero poder trazer hoje a mensagem que vem de encontro à necessidade dos nossos corações. Eu vou colocar uma frase aqui, porque ela vai ser uma das bases hoje da nossa discussão. Tudo é aqui e agora. Sabemos que o que nós vemos hoje de nós mesmos, a pessoa que nós nos conhecemos hoje, individualmente, cada um de nós, o espírito que nós nos tornamos até hoje, é o resultado de tudo aquilo que nós já fomos. Se há algum tempo nós já estamos frequentando a doutrina espírita, estudando os livros espíritas, sabemos que essa não é a nossa primeira passagem aqui pela Terra. Essa não é a nossa primeira encarnação. Muito provavelmente, para a maioria de nós já encarnamos diversas vezes aqui no plano material, no plano da Terra. Tudo é aqui e agora. Porém, passado e futuro estão agindo juntos. Tem 3 palavras aqui importantes: passado e futuro. Estão agindo juntos nesse instante na vida de cada ser humano. Muito bem. Nós vamos já falar um pouquinho mais sobre essa frase. Mas uma das parábolas de Jesus dizia que um semeador saiu a semear. E conforme ele ia caminhando pelo caminho, ele ia derrubando algumas sementes. Algumas sementes iam caindo. Algumas dessas sementes caíram ali à beira da estrada. E vieram as aves do céu e as comeram, e elas não puderam se desenvolver. Algumas outras sementes caíram sobre o pedregulho, sobre as pedras. E ali ficou tão quente pelo sol, o sol as queimou e elas também não germinaram. Algumas outras sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos as sufocaram, e aquelas sementes não puderam crescer. Mas muitas daquelas sementes caíram em terra boa e puderam se desenvolver e cresceram e germinaram e renderam de 100 para 1, de 60 para 1, de 30 para 1. Essa é a famosa parábola do semeador. E o que Jesus queria nos mostrar com essa parábola é que nós podemos ser a terra boa, ou nós podemos ser o pedregulho, ou nós podemos ser o espinheiro. As sementes são plantadas em cada um de nós. Ao longo da nossa existência, e quando eu digo existência, não é só a existência presente, mas todas as existências pelas quais nós já passamos nas nossas diversas encarnações aqui, nesse plano, foram plantadas sementes em nós, que são os nossos talentos, que são os dons que nós recebemos e que nós desenvolvemos ao longo dessas existências. Essas sementes estão ali plantadas, mas cabe a nós ser a terra boa. Porque se nós formos pedregulho, não vai adiantar. Talvez a nossa ira, a nossa raiva, as nossas mágoas e os nossos rancores vão queimar essas sementes e não vão permitir que elas se desenvolvam. Se nós formos o espinheiro e o nosso ciúme, a nossa inveja, a nossa vaidade sufocarem essas sementes que foram plantadas já em nós e que estão ali esperando para germinar, também não vão germinar. E se nós deixarmos
que fatores externos, como as aves dos céus, que vieram e comeram as sementes e elas não puderam se desenvolver, se nós permitirmos que fatores externos, como vícios, como amizades tóxicas, como sentimentos negativos, venham e nos comam essas sementes, nós também não vamos conseguir fazê-las germinar. Então, cabe a nós ser a terra boa, não é? Quando nós dissemos aqui nessa frase que tudo é aqui e agora, porque o que nós temos neste momento em nossas mãos para fazer é o aqui e o agora. A oportunidade que nós estamos tendo nesse momento, nessa encarnação, é única. É a única coisa que nós temos de concreto em nossas mãos, não é? Porém, o passado está agindo nesse momento na vida de cada ser humano. Jesus disse que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Essa é uma das famosas frases de Jesus, em que ele, numa época em que ainda não se falava de reencarnação, lançou a semente dessa ideia da reencarnação 2015 anos atrás. Quando nós ainda estávamos lá nessa época muito ignorantes, com a nossa inteligência, os nossos conhecimentos ainda muito rudimentares, ainda não compreendíamos essa ideia da reencarnação como nós a compreendemos hoje. Eram poucos os povos do mundo naquela época que já tinham noções da reencarnação, como os hindus, como os egípcios. Mas a maioria de nós, eu digo nós porque provavelmente éramos nós que estávamos lá nessa época, ainda não conhecíamos essa ideia. E Jesus lançou essa semente, dizendo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uma ideia polêmica na época, em que não se falava ainda disso. Mas além desse renascimento que Jesus falava, da ideia da reencarnação, ele falava também dos vários renascimentos que nós podemos ter ao longo de uma única existência, dessa nossa vida. Quando ele falou da ideia da reencarnação, é importante, eu sempre falo sobre isso nas palestras para que as pessoas compreendam um pouco mais como funciona essa ideia de que o passado está agindo neste momento na nossa vida, porque muita gente diz, mas nós não lembramos de nada. Como que o passado, como que tudo que eu vivi nas minhas existências anteriores pode estar agindo na minha vida nesse momento se eu não me lembro de nada ao reencarnar? É que nós achamos que não nos lembramos de nada, não é? Porque, na verdade, tudo pelo qual nós passamos ao longo de toda a nossa existência, desde que fomos criados, fica registrado. E fica registrado aonde? No nosso perispírito. Muita gente ainda tem muitas dúvidas acerca do que é esse perispírito, não é? Fala-se tanto disso na doutrina espírita, mas afinal, o que é o perispírito? O perispírito nos acompanha tanto quando estamos encarnados, como quando desencarnamos. Nós o carregamos conosco quando estamos encarnados ou quando partimos para o plano espiritual. O perispírito, que é um corpo semimaterial, funciona como uma cola entre o nosso corpo material, carnal, e o nosso corpo etéreo, espiritual. Sabemos que somos um espírito habitando temporariamente esse veículo material, não é verdade? E o que une esses dois elementos? Exatamente o perispírito. E é no perispírito que ficam registrados, como num computador fica registrado no HD, no disco rígido, é no perispírito que ficam registradas todas as nossas experiências. As nossas boas experiências de existências anteriores, as nossas más experiências, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas falhas, os nossos desvios de caráter. Tudo está ali registrado. E no momento oportuno em cada uma de nossas existências, no momento oportuno, em uma oportunidade que surja, que nos sirva aquela lembrança, aquela reminiscência de uma outra existência, vem à tona aquele conhecimento que nós conquistamos lá atrás. Nós já falamos disso aqui numa outra oportunidade, quem esteve aqui pode lembrar. Uma vez eu citei um caso que, se numa outra existência, por exemplo, eu fui salva-vidas, e nessa existência eu não tenho contato nenhum com água, não fui salva-vidas nem nada, e vou pescar com um amigo.
Estou no barco, o amigo bebeu um pouquinho mais e cai na água e não sabe nadar. Eu imediatamente pulo na água e salvo aquele amigo com toda a destreza, com toda a habilidade, sem nunca ter feito nem aula de natação, talvez. Isso foi o quê? Foi aquele momento oportuno que desencadeou aquela lembrança de uma existência anterior e que permitiu que aquele dom que está ali registrado no meu perispírito pudesse vir à tona e me ajudar naquela situação. Isso também para situações ruins, como vícios de droga, por exemplo. Eu que nunca tive contato com drogas durante essa minha existência, mas em uma ou outra encarnação eu tive muito problema com drogas. Se em um certo momento da minha vida alguém vem e me oferece, isso pode ser um gatilho que vai desencadear toda a lembrança daquele vício, e é aí que entra o renascer de que Jesus nos falava. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é o nascer dentro de uma mesma existência de que nós falamos. Não o da reencarnação apenas, como ele estava dizendo nessa mensagem, mas também os diversos renascimentos que nós podemos ter ao longo dessa nossa própria vida. Porque para nós vermos o reino de Deus que ele nos promete ali, é necessário que nós nos curemos. E para nos curar é necessário que nós deixemos para trás o homem velho, a mulher velha, que seja homem aqui no sentido de ser humano, não é? É necessário que nós deixemos o homem velho para trás, para que possa renascer o homem novo. E deixar o homem velho para trás é se livrar dessas nossas amarras que nos prendem. Nós consideramos, nós sempre olhamos as coisas de uma maneira muito pequena, muito micro, não é? Mas se nós olharmos de uma maneira muito mais macro, pensando então nas nossas diversas pré-existências, em que temos também alguns desvios de caráter que nós temos que corrigir, algumas falhas que têm que ser ajustadas, aí sim nós vamos pensar nesses renascimentos. No estágio em que nós estamos atualmente, espiritualmente falando, no nosso adiantamento espiritual atual, nós ainda vemos uma alternância muito grande entre os nossos instintos e a nossa inteligência. Essa foi também uma outra conversa que nós já tivemos aqui uma outra vez. Nós vemos essa alternância entre os nossos instintos e a nossa inteligência. E em alguns momentos nós nos vemos ainda sendo levados pelos nossos instintos mais primitivos, e tenho certeza que todo mundo aqui já passou por essa situação, em que nós não nos reconhecemos. Nós às vezes entramos num estado de cólera, de ira, não é? No momento de uma discussão ou de um desentendimento, em que nós mesmos não nos reconhecemos. E isso por quê? Porque é aquela situação que é um gatilho para que traga lá de trás ainda do nosso perispírito os nossos instintos que ainda estão sendo domados pela nossa inteligência, e que é nesse momento que nós precisamos fazer o renascimento proposto por Jesus. Para que nós possamos fazer isso, o que é necessário? É necessário, como eu disse, que nós nos curemos. Que nós realizemos a cura da nossa essência, a nossa cura interna, não aquela que nós compramos nas prateleiras das farmácias, nem nos consultórios médicos, mas aquela cura que só é possível através de um processo que começa com a autoobservação. Quando nós entramos em estado de meditação, quando nós conseguimos acerenar nossos pensamentos, entrar em conexão com o alto, olhar para dentro de nós mesmos e nos enxergarmos não como as pessoas que nós somos hoje apenas, mas como os espíritos que nós somos, espíritos eternos que foram criados para ser felizes, que estamos todos destinados a sermos felizes. E é só através da autoobservação que nós vamos conseguir o autoconhecimento, essencial para que possa haver aquele renascimento proposto por Jesus. Essencial para que nós possamos deixar o homem velho para trás. Porque apenas em nos autoconhecendo, apenas encarando de frente o que nós chamamos de mal, de inimigo,
de antagonista, é que nós vamos conseguir o resultado dessa equação que vai dar na autocura. Essa é a cura verdadeira, essa que só nós podemos fazer, que médico nenhum vai conseguir fazer, que remédio nenhum, antidepressivo nenhum vai conseguir fazer. É essa autocura, quando nós conseguimos olhar para dentro de nós mesmos, nos autoconhecermos, encarar de frente o nosso mal. Quando lá no final do Pai Nosso nós dizemos, mas livrai-nos do mal. De que mal nós estamos falando, afinal? Do mal externo? Esse pode nos atingir, claro, nos atinge todos os dias. Ah, subiu a gasolina, subiu, tudo bem, não é? Doenças. Mas principalmente esse livrai-nos do mal é aquele que ainda existe dentro de nós mesmos. São os nossos próprios desvios de caráter. São esses males que nós temos que primeiro combater, antes de combater os males externos. Esses males do livrai-nos do mal que nós dizemos, é que serão responsáveis, é que são responsáveis pelas nossas doenças da alma hoje. E é só encarando esses males de frente, esses antagonistas de frente, que na verdade são muralhas que nós erguemos, nós próprios erguemos contra nós mesmos, derrubando essas muralhas, é que nós vamos conseguir essa autocura. É que nós vamos conseguir esse desafio proposto por Jesus, de ver o reino de Deus quando nascermos de novo. Divaldo Pereira Franco, em uma obra que chama Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. É muito bom esse livro, são lições individuais e lições muito psicológicas acerca das palavras de Jesus e dos ensinamentos de Jesus. Em um deles, Divaldo diz, vou até ler com as palavras dele, que são mais bonitas, ele nos diz que somente quando o ser humano conseguir a própria integração, tornando-se uno consigo, realizando a perfeita harmonia do ser interno que é com o ser externo que apresenta, é que ele aceitará os desafios propostos por Jesus. E isso é muito importante nós termos em mente. Jesus, quando aqui esteve, ele disse, sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Esse é o desafio de que Divaldo está nos falando aqui. Sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta acerca dos milagres, e a resposta que ele recebe acerca dos milagres de Jesus é que aquilo não tem nada de paranormal. Os milagres de Jesus não tinham nada de paranormal, nada que contrariem as leis da natureza. Tudo aquilo que ele realizou, os milagres de cura, de salvação, não tem nada de paranormal. Todos eles condizem com leis naturais. Todos eles obedecem à lei natural. E quando Jesus diz que somos deuses, é isso que ele quer dizer. Que nós podemos realizar tudo o que ele fez. E muito mais. Porém, Divaldo nos diz que nós só poderemos aceitar esse desafio proposto por Jesus, e, portanto, nós só conseguiremos essa cura que nós procuramos, quando nós nos tornarmos íntegros, quando nós conseguirmos a nossa integração, nos tornarmos unos conosco. E isso quer dizer a perfeita harmonia entre o ser interno que somos, e o ser interno que somos é aquela essência que nós dissemos, aquele espírito que só nós e Deus conhecemos perfeitamente, com aquele que nós apresentamos para as pessoas, para a sociedade, para a nossa comunidade, para a nossa família. Isso é o que nós chamamos de integridade. É ser por dentro o que nós somos por fora. E vice-versa, é ser por fora aquilo que eu sou por dentro. Isso é ser verdadeiro consigo mesmo. Muitas das nossas doenças, tanto físicas, como mentais e como espirituais, se originam do fato de nós ainda não conseguirmos essa integração. Nós não conseguimos ser verdadeiros com nós mesmos, não é? Bom,
É, de certa forma, até fácil a gente entender, então, como que o passado está agindo nesse momento na nossa vida. Porque se nós, então, compreendemos que somos espíritos já antigos, que já reencarnamos diversas vezes aqui na Terra, e que trazemos registrado em nosso perispírito todas essas experiências, o passado, então, realmente está agindo em nós ao longo das nossas existências. E nós estamos aqui fazendo ajustes em relação a esse nosso passado. Mas é um pouco mais complicado nós entendermos como o futuro está agindo nesse momento na minha vida. Como é que o futuro e o passado estão agindo juntos neste momento na minha vida? É aí que entra uma questãozinha um pouquinho mais, não difícil de entender, mas é que nós ainda entendemos bem pouco sobre energia. Todos sabemos, como nós falamos naquela parábola do semeador lá no começo, todos sabemos que aquilo que nós estamos semeando hoje será a nossa colheita no futuro. Porque tudo que nós estamos colhendo hoje, necessariamente, é aquilo que nós plantamos lá no passado. Foram as sementes que nós lançamos lá no passado. Então, nós somos tanto a semente quanto a colheita, não é? E nós temos algo essencial que pode assegurar o nosso futuro. Porque se nós já temos algumas predisposições, algumas tendências na nossa vida, de acordo com aquilo que nós já fomos, de acordo com o nosso passado, portanto, nós já temos algumas predisposições, nós temos também, pela bênção da misericórdia divina e da justiça divina, principalmente da justiça divina, nós temos um instrumento essencial que se chama livre-arbítrio. E é ele que nos permite, portanto, lançar as sementes. Nós jogamos as sementes que nós queremos, não é? Mas a colheita nós teremos obrigatoriamente. Nós escolhemos o que plantamos. O que colhemos é obrigatório porque é somente o resultado daquelas sementes que nós lançamos. Isso tudo nós já sabemos por consequência de uma lei também natural, que é a lei do retorno, que é a lei de ação e reação. Essa não é uma lei espírita, essa não é uma lei vingativa, essa é uma lei da natureza, simplesmente é uma lei natural, a lei de ação e reação. Tanto que em química nós vemos isso, em física nós vemos isso, não é? E não seria diferente também conosco, que somos pura energia. Mas falando em energia, e é aí que entra o ponto principal de como o futuro pode agir na nossa vida, nós temos que entender de uma matéria que fala muito sobre energia, que é a física quântica. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar esse nome, mas fala, puxa vida, mas afinal, o que é essa tal física quântica, não é? Não é muito fácil de entender física quântica, e eu já li algumas coisas e confesso que não entendi tudo que eu li. Precisa ter um pouco mais de conhecimento de física em si para entender. Existe até um livro bem interessante de um indiano chamado Amit Goswami, que chama Física da Alma. Ele é um físico quântico da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos, e nesse livro, A Física da Alma, ele explica a espiritualidade e a existência de Deus pela física quântica. Eu li, deu um pouquinho de nó na cabeça, é claro, mas algumas coisas ali eu consegui captar e juntei com aquilo que a doutrina já vem nos dizendo desde 1857, quando começou a ser codificada por Allan Kardec. Que tudo, esse é o resumo da física quântica, tudo já existe no plano das ideias. Tudo que nós vamos viver no futuro já existe. Nós já lançamos com o nosso pensamento, com as nossas vibrações mentais, aquilo que nós seremos no futuro, e é dessa forma que o futuro está agindo na nossa vida nesse momento. Qual a qualidade dos nossos pensamentos? Que tipo de vibrações mentais eu ando emitindo? Isso sim, a ciência já nos provou por 1 mais 1, não é? Por 2 mais 2. Que pensamento é energia. Que as ondas mentais são vibrações que, como o nome já diz, vibram em frequências diferentes umas das outras. Umas vibram com mais intensidade, outras vibram com menos intensidade.
em cores diferentes, e essas vibrações não têm alcance. As vibrações do som têm alcance. As pessoas que estão a 2 quarteirões daqui já não estão mais me escutando. Quem está ali fora está escutando um pouco menos. Quem está no meio do quarteirão já não está escutando quase nada, porque as ondas sonoras têm limite de alcance. Mas as ondas mentais, as ondas de vibração, as vibrações mentais, não têm limite de alcance. E isso é o que também nos diz a doutrina espírita quando nos fala sobre a prece. Eu não preciso estar ao lado de uma pessoa num hospital, numa UTI, para fazer uma prece por aquela pessoa, para emitir ondas vibratórias positivas para aquela pessoa, para lhe auxiliar. Eu não preciso desencarnar e ir para o plano espiritual para emitir ondas de prece, ondas positivas, de carinho e de saudade por aqueles entes queridos que já partiram para o plano espiritual antes de mim. Porque as vibrações não têm limite de alcance. E em não tendo limite de alcance, elas podem chegar até o futuro. E, portanto, as coisas que eu estou pensando, a qualidade dos meus pensamentos, hoje é o que está determinando já o meu futuro. Sabe aquele problemazinho de estômago que a gente não sabe de onde veio? Nossa, mas eu desenvolvi uma gastrite, nunca tive nada de estômago e agora fui no médico, estou com uma gastrite, já está até no estágio avançado. Pois é. Sabe aquele sentimento de raiva que você teve lá 15, 20 anos atrás por um irmão, por um primo, por um sócio, por os nossos desafetos, não é? Aquelas vibrações de raiva, aquelas vibrações de ira, todo aquele sentimento que eu fui somatizando, foram lançados. Aquele pensamento, aquela vibração foi lançada. E quando ela encontra o momento oportuno, ela se materializa. E assim também ocorrem com as coisas positivas, não é? Quantas vezes nós pensamos em uma coisa positiva e no fim ela realmente aconteceu? Justamente porque aquela onda foi lançada e aquilo se materializou quando encontrou o momento oportuno. Pode acontecer muito rápido, às vezes em questão de minutos, quando a gente encontra uma pessoa na qual nós estávamos pensando alguns segundos atrás, por exemplo, né? Mas pode também acontecer depois de anos. E pode, inclusive, passar de existência para existência. E aí nós vamos, às vezes, carregando alguns fardos, não só durante a nossa vida, mas também vamos carregando alguns fardos de existência para existência e não conseguimos deixar nascer aquele homem novo que está ali esperando para renascer dentro de nós. E é esse homem novo que vai nos fazer dar um passo bem maior em direção à nossa própria evolução e, consequentemente, à nossa própria felicidade. Portanto, passado e futuro, deu para entender acho que um pouquinho mais agora, estão agindo juntos nesse momento nas nossas vidas, na vida de cada ser humano. O importante é nós entendermos que cada um de nós foi criado nas mesmas condições. E cada um de nós, de acordo com o seu adiantamento e de acordo com o seu lugar no caminho, estágio do caminho, recebeu as oportunidades ideais. E quando eu digo oportunidades, eu estou falando de dificuldades, eu estou falando de condição financeira, de ser rico ou pobre nessa existência, rico ou pobre na outra existência, com boa saúde ou doente. Todos nós recebemos as oportunidades ideais para aquele estágio evolutivo que estamos atravessando nesse momento. As dificuldades porque nós estamos passando agora, a condição financeira em que nós reencarnamos, tudo isso tem um porquê. E tudo isso está perfeitamente encaixado no nosso plano reencarnatório, que nós elaboramos lá atrás antes de encarnar, antes de partir para essa jornada que nós estamos agora atravessando, nós já elaboramos um programa, um plano ali atrás. E essas oportunidades estão agora surgindo ao longo da nossa vida para nos auxiliar nessa nossa caminhada. Aí a gente diz, mas poxa vida, por que nós somos tão diferentes um do outro?
Nós somos diferentes como espíritos e nós somos diferentes como seres humanos encarnados. Diferentes como espíritos porque cada um de nós teve uma experiência diferente ao longo dessas pré-existências. E cada um de nós está, como eu disse, num degrau da escala evolutiva. Cada um de nós está num nível espiritual diferente do outro. Sabemos que existem, basicamente, espíritos inferiores, espíritos medianos e espíritos superiores ou puros. Mas dentro de cada uma dessas três categorias, existem diversas milhares de subcategorias. E cada um de nós está em uma delas. E por isso nós somos tão diferentes. Por isso que irmãos, nascidos numa mesma família, de idade muito próxima, criados pelos mesmos pais, nas mesmas condições, são tão diferentes. Porque estão juntos agora, numa idade muito próxima, mas como espíritos podem ter idades muito diferentes e podem ter passado já por experiências muito diferentes e, portanto, desenvolvem também personalidades muito diferentes. Mas nós somos também muito diferentes como seres humanos encarnados. E o que nos difere como encarnados? Aquilo de que nós acabamos de falar. A qualidade das nossas vibrações e dos nossos pensamentos. Não é à toa que nós, às vezes, nos aproximamos de uma pessoa e nos sentimos mal, sem nunca ter visto aquela pessoa na vida e falando, poxa vida, que injustiça, né? Eu nem conheço aquela pessoa, mas me sinto mal ao me aproximar dela. Ou o contrário, quando eu me sinto muito bem perto de uma pessoa e parece que eu já a conheço há anos, converso como se nós já fomos velhos amigos e talvez sejamos velhos amigos, porque isso tem mais a ver com a qualidade das vibrações mentais que nós lançamos. A qualidade do nosso padrão vibracional. E é isso que nos difere como encarnados. E isso nós podemos escolher. Como nós dissemos, temos o nosso livre-arbítrio, um dos instrumentos preciosos que nós recebemos, acompanhado da consciência, que é o outro instrumento precioso que nós recebemos ao encarnar, para nos auxiliar nessa longa jornada que nós estamos aqui atravessando nesse momento. Portanto, como ali no início, quando nós falamos das sementes que nós lançamos, que nós possamos principalmente nos observar, nos conhecer e procurarmos ser a terra boa, para que aquelas sementes possam crescer, possam germinar e possam dar frutos, porque disso dependerá a nossa própria felicidade. Disso dependerá o nosso adiantamento espiritual. E somente nós somos responsáveis por isso, ninguém mais. A espiritualidade, os nossos mentores espirituais nunca nos abandonam quando nós pedimos em prece que nos auxiliem nesse esforço, não é? De nos tornarmos pessoas melhores. Mas nós temos que criar as condições vibracionais ideais para que eles possam agir sobre nós, nos aconselhando, nos trazendo boas vibrações. Durante o sono, principalmente, antes de dormir, se nós nos preparamos, antes de nos deitar, para que possamos deixar a nossa vibração propícia para que esses agentes possam agir sobre nós, isso tudo ajuda bastante. Então, mentor espiritual, anjo guardião, nenhum abandona o seu assistido. Mas, na verdade, o assistido muitas vezes não cria as vibrações, o campo vibracional necessário para que aquele mentor espiritual possa agir sobre ele. Pensemos nisso e que Jesus sempre nos abençoe o esforço de sermos sempre a terra boa. Que Jesus esteja dentro do coração de cada um de nós. Muito obrigada.